Jane Eyre, obra de Charlotte Brontë. Ela me conduziu a uma sala cuja dupla iluminação da lareira e das velas a princípio me ofuscou a visão, constatando com a escuridão a que meus olhos haviam se habituado por 2 horas durante a viagem. Quando consegui ver, porém, um quadro aconchegante e agradável se apresentou ao meu olhar. Uma saleta bem arranjada, uma mesa redonda junto a uma lareira convidativa, uma poltrona alta e antiquada na qual se sentava a senhorita mais elegante do mundo, com touca de viúva, vestido de seda preta e avental de musselina branco, feito neve. Exatamente como eu imaginara a senhorita Fairfax, só que mais pomposa e de aparência mais terna, estava ocupada tricotando. Um gato enorme sentava-se acanhado a seus pés, e nada faltava para completar o ideal de conforto doméstico. Uma apresentação mais acolhedora, a nova educadora mal não poderia ser concebida. Não havia grandiosidade para oprimir, imponência para constranger, e quando entrei, a velhinha se levantou e veio gentilmente me receber. Como está, minha querida? Temo que sua viagem tenha sido entediante. John conduz tão devagar, deve estar com frio. Venha para junto do fogo. É a senhorita Fairfax, imagino. Sim, filha, sou eu mesmo. Sente-se, por favor. Ela me levou à sua própria poltrona e começou a tirar meu chale e a desatar as fitas da minha touca. Pedi-lhe que não se incomodasse. Ah, não é incômodo algum. Suas mãos devem estar quase dormentes de frio. Leia, traga um pouco de vinho do Porto quente e prepare uns sanduíches. Tome as chaves da despensa. E ela tirou do bolso um molho de chaves típico das donas de casa, entregando-o à criada. Chegue mais perto do fogo, prosseguiu ela. Trouxe sua bagagem também, não trouxe, filha? Sim, senhora, eu lhe disse. Vou mandar que levem ao seu quarto, disse ela, saindo apressada. Ela me trata como uma visita, pensei. Não esperava uma recepção como esta, coitada. Ela sempre foi maltratada na vida dela, até, dando um pitaco aqui, até na casa dos parentes de sangue, que era a tia, que eram os primos, apanhava igual uma condenada e era extremamente maltratada. Pela primeira vez está sendo tratada com carinho na vida. Achei que ia encontrar a frieza e rigidez. Não é o que ouço falar sobre o tratamento dado às educadoras, mas é melhor não me alegrar tanto. Ainda é cedo demais. Ela voltou e com as próprias mãos tirou os apetrechos do tricô e um dos 2 livros de cima da mesa a fim de abrir espaço para a bandeja que Leia agora trazia. Entregou-me então ela mesma o lanche. Senti-me bastante confusa por ser o objeto de mais atenção do que jamais recebera. Vinda, além do mais, de minha patroa, alguém superior a mim. Mas, como ela não parecia achar que estava fazendo nada extraordinário, pensei que era melhor aceitar aquilo em silêncio, aceitar suas cortesias e gentilezas. Terei o prazer de ver a senhorita Fairfax esta noite, indaguei aceitando o lanche que ela me oferecia. Como diz, querida? Sou um pouco surda, respondeu a senhorita, aproximando o ouvido da minha boca. Repeti a pergunta de forma mais distinta. Senhorita Fairfax, refere-se à senhorita Varens é que o nome de sua futura aluna. É mesmo? Então, não é sua filha? Não, eu não tenho família. Eu deveria prosseguir com minhas perguntas, indagando-lhe qual a sua relação com a senhorita Varens, mas achei que não seria educado insistir. Além disso, certamente ficaria sabendo no momento adequado. Estou tão feliz, disse ela, sentando-se diante de mim e pegando o gato no colo. Tão feliz que tenha vindo, querida. Será ótimo viver aqui, acompanhada agora. Claro que é agradável, de todo modo. Thornfield é uma ótima casa, um tanto abandonada nos anos recentes, mas ainda assim é um lugar respeitável.
Mas sabe que quando chega o inverno, a gente se sente terrivelmente só, mesmo nos melhores lugares? Digo só. Leia é uma boa moça, claro, e John e a esposa são gente decente, mas são só criados e não se pode conversar com eles de igual para igual. É necessário manter distância para não perder um pouco a autoridade. Tenho certeza de que no inverno passado foi um inverno muito severo e, se você se lembra, e quando não estava nevando, chovia e ventava. Nenhuma única criatura, além do açougueiro e do carteiro, veio a esta casa de novembro até fevereiro. E eu realmente fiquei bem melancólica, me sentindo muito sozinha, sentando-me aqui noite após noite sozinha, minha filha. Léa às vezes lia para mim algum livro, mas acho que a pobre moça não gostava muito da tarefa, ficava entediada. Achava que a confinava. Na primavera e no verão as coisas são melhores. A luz do sol e os dias longos fazem tanta diferença. E então, no início deste outono, a pequena Adela Varens veio com sua ama. Uma criança enche imediatamente a casa de vida. E agora que você chegou, estarei bem contente. A velha senhora conquistou meu coração. Enquanto eu a ouvia falar, puxei minha poltrona para mais perto da sua e expressei meus sinceros desejos de que ela viesse a achar minha companhia tão agradável quanto imaginava. Eu fico emocionado quando eu estou lendo esse livro, porque eu sou um pouco sensitivo, assim. Então, sei lá, parece que eu sinto a... esse livro é como... Ela está falando como se ela estivesse falando da vida dela, né? De verdade, a autora. Então não é bem uma ficção. É como se fosse uma história real, porque é quase uma autobiografia, assim por dizer. Ela está falando da vida dela. Então, parece que tem momentos assim que eu sinto algo diferente, assim, e toca meu coração. Fico um pouco até emocionado, porque eu sou um pouco sensitivo, assim, sensível eu sou. Mas não vou mantê-la de pé até tarde hoje, disse ela. Já vai dar meia-noite, filha, e você viajou o dia inteiro. Deve estar cansada. Se já sente os pés bem aquecidos, vou lhe mostrar o seu quarto. Mandei preparar o que fica ao lado do meu. É um quartinho pequeno, mas achei que estaria melhor ali do que num dos quartos grandes da frente. Claro que eles têm melhor mobília, mas são tão tristes e solitários. Eu mesma nunca dormi ali. Eu lhe agradeci o cuidado com a escolha e, como sentia muito cansada devido à longa viagem, declarei que estava pronta para me deitar. Ela pegou a vela e eu a acompanhei. Primeiro ela foi ver se a porta do vestíbulo estava trancada. Tirando a chave da porta, conduziu-me ao andar de cima. Os degraus e o corrimão eram de carvalho. Ali, uma alta janela com gelosia, tanto ela quanto o comprido corredor no qual davam as portas dos quartos pareciam pertencer mais a uma igreja do que a uma casa. Um ar muito frio, como o de uma cripta, predominava na escada e no corredor, sugerindo ideias desoladas de espaço e solidão. Alegrei-me quando finalmente chegamos ao meu quarto e vi que tinha pequenas dimensões e mobília comum e moderna. Depois que a senhorita Fairfax gentilmente me desejara boa noite, eu trancara a porta, olhara sem pressa ao redor e, graças ao aspecto mais alegre do meu quartinho, de certo modo, desfizera a lúgubre impressão deixada pelo amplo vestíbulo, pela escura e espaçosa escadaria e por aquele corredor comprido e frio. Lembrei-me de que, após um dia de cansaço físico e ansiedade mental, eu tinha por fim chegado a um porto seguro. A gratidão inundava meu coração. Ajoelhei-me ao lado da cama e dei graças a quem devia dar, sem me esquecer, antes de me levantar, de implorar ajuda no caminho que estava diante de mim e a capacidade de merecer a gentileza que parecia me ser tão generosamente oferecida antes de ser conquistada. Naquela noite, minha cama não tinha espinhos. Meu quarto solitário não tinha medos. Há um tempo cansado e feliz, adormeci rápido e profundamente. Quando acordei, a manhã já ia alta.
Eu já li, tô lendo, coloquei no canal, Moby Dick, A Montanha Mágica, Crime e Castigo eu li há uns anos atrás. Todos os livros eu achei chato. Esse livro aqui ele tá me impressionando. Eu tô achando muito bom essa obra aqui. Porque parece real, ela tá contando a história da vida dela, né? Tô me impressionando com a qualidade desse livro. Muito bom. Até agora eu tô gostando muito. Como eu li, tô lendo Montanha Mágica, não tô gostando muito. Moby Dick também não tô gostando muito. Esse livro aqui, ele me fugiu a palavra que eu queria falar, depois eu lembro o que eu quero falar. O quartinho me pareceu tão vivo, com o sol brilhando por entre as alegres cortinas de tecido azul e revelando paredes forradas de papel e piso acarpetado, tão distinto das tábuas nuas e do gesto manchado de loúdio, que meu espírito se exultou. Um ambiente tão grande, efeito sobre os jovens. Pensei que uma época mais agradável da vida começava para mim, época que teria suas flores e prazeres, bem como seus espinhos e labutas. Meus sentimentos, ele me surpreendeu, está me surpreendendo esse livro, é a palavra que eu queria falar, está me surpreendendo. Meus sentidos, aguçados pela mudança de cenário e pelo novo campo que se oferecia à esperança, estavam em rebuliço. Não sei definir com precisão o que esperavam, mas era agradável. Talvez não naquele dia ou mês, mas num futuro indefinido. Levantei-me, vesti-me com esmero, mesmo que compelida à simplicidade, pois não tinha uma só peça de vestuário que não fosse extremamente simples. Ainda desejava, por causa da minha natureza, apresentar-me bem. Aí, a gente, dando mais um pitaco aqui, e parar com isso que é chato, a gente vê, né? Essa autora está contando a vida dela aqui. Ela era loira, do olho azul. Olha o sofrimento de uma menina. Sofreu a vida toda, sofreu agora na vida dela, ela com 18 anos, que ela teve um átomo de carinho. Uma inglesa de olhos azuis, Charlotte Brontë, não sei pronunciar o nome dela direito, mas acho que é isso, Charlotte Brontë, uma inglesa dos olhos azuis, aos 18 anos de idade, se retrata a vida dela mesmo, como eu penso que sim, essa obra, porque me parece ali, como eu disse, uma autobiografia, está contando a vida dela, ela está tendo um tiquinho, um bocadinho, como se diz, de carinho, de alguma coisa assim, nunca teve nada, apanhava dos primos, o primo machucou toda a cabeça dela, era cruel, John Reed. A tia maltratava, batia as primas, sofreu a vida toda, passou fome, frio, loira do olho azul. Aí, por que eu estou querendo dizer isso? Os esquerdistas, essa ideologia, eles dizem que só os negros que sofrem. Mas por quê? Não é porque eles gostam do negro, porque eles usam isso, essas minorias, como massa de manobra, né, para atingir os objetivos baixos, asquerosos deles. Eles usam essas minorias, negros, mulheres, gays, índios, e daí por diante, como massa de manobra. Eu sei muito bem como eles tratam essas chamadas minorias. Eles usam como um palanque eleitoral, como massa de manobra. Mas Che Guevara, o que ele fazia com o negro, todo mundo sabe. E todos esses ditadores, o Alberto Fernandes disse uma frase extremamente supremacista esses tempos atrás, aí, quem quiser saber é só procurar como ele tratou os povos originários das Américas aqui e como exaltou a raça europeia. Eles são assim, sem a máscara eles são assim, essas lideranças da esquerda. Mas voltando ao que interessa, deixa eu voltar ao livro aqui. Ainda desejava, por causa da minha natureza, apresentar-me bem. Não era meu hábito desdenhar da aparência ou ser descuidada com a impressão que causava. Ao contrário, queria sempre parecer o melhor possível e agradar tanto quanto minha falta de beleza permitisse. Às vezes lamentava não ser mais bonita, às vezes desejava ter bochechas rosadas, nariz retilíneo, uma boquinha de cereja. Desejava ser alta, imponente, o corpo bem proporcionado. Que infortúnio ser tão baixa, pálida porque ela era doente, coitada. E ter traços tão irregulares e marcados. E por que será que eu tinha
aspirações e esses desapontamentos? Seria difícil dizer. Eu mesma não entendia muito bem, mas uma razão havia, e uma razão, ademais, lógica e natural. Contudo, depois de pentear bem o cabelo e colocar o vestido preto, que embora tivesse aquele estilo puritano, ao menos me caía bem. Se estiver saindo essa barulheira aí, é porque está dando um vendaval aqui. E ajustar a gola branca e limpa. Achei que estava respeitável o bastante para me apresentar a senhorita Fairfax, e que minha nova aluna, pelo menos, não recuaria com antipatia diante de mim. Tendo aberto a janela do quarto e verificado que todas as coisas estavam em ordem no toucador, aventurei-me a seguir adiante. Atravessando o corredor comprido e atapetado, desci os escorregadios degraus de carvalho e cheguei ao vestíbulo. Parei ali por um minuto, olhei para as pinturas nas paredes. Uma delas, lembro-me, representava um homem austero, de couraça, e outro uma dama, com cabelos empoados e colar de pérolas. Para um lampião de bronze que pendia do teto, para um grande relógio de pé, cuja caixa era de carvalho, curiosamente entalhado e preto, feito ébano, devido à idade e tanto polimento. Tudo me parecia imponente e magnífico, mas eu não estava acostumado à grandiosidade. A porta do vestíbulo, metade de vidro, estava aberta. Parei no limiar. Era uma bela manhã de outono. O sol da manhã brilhava sereno sobre os bosques escuros e campos ainda verdes. Caminhando até o gramado, ergui os olhos e fitei a fachada da casa. Tinha 3 andares, de proporções que não eram vastas, embora consideráveis. O solar de um cavalheiro, não a mansão de um nobre. As ameias do alto davam-lhe um aspecto pitoresco. Sua fachada cinzenta destacava-se de um viveiro de galhas ao fundo, cujos barulhentos moradores agora se encontravam em pleno voo. Sobrevoavam o gramado e o terreno em torno da casa e pousavam numa ampla campina, separada destes por um fosso, e onde um grupo de espinheiros muito antigos, fortes, nodosos e largos, como carvalhos, explicavam de imediato a etimologia do nome da mansão. Mais adiante havia montanhas, não tão altas quanto as que circundavam Lowood, não tão rochosas, não tão parecidas com barreiras de separação do mundo vivo, mas ainda assim eram montanhas quietas e solitárias, parecendo abraçar Thornfield com um isolamento que eu não esperara encontrar tão perto do buliço de Millcote. Uma pequena aldeia, cujos telhados se misturavam às árvores, perdia-se pela encosta de uma dessas montanhas. A igreja do distrito ficava perto de Thornfield. Sua velha torre espiava por cima de um outeiro entre a casa e o portão. Eu ainda desfrutava da paisagem calma e do agradável ar fresco, escutando com prazer o crocitar das galhas, estudando a ampla e respeitável fachada da casa e pensando que era um lugar enorme para uma senhorinha solitária como a senhora Fairfax, quando ela apareceu à porta. "O quê? Já está de pé?" disse ela. "Vejo que é madrugadora, querida." Fui até ela, que me recebeu com um afável beijo e um aperto de mão. "O que acha de Thornfield?" perguntou. Disse-lhe que gostava muito. "Sim," disse ela, "é um lugar bonito, mas temo que vá acabar se deteriorando, a menos que o Sr. Rochester decida vir morar aqui permanentemente, ou pelo menos que venha visitar com mais frequência. Casas grandes e campos extensos requerem a presença do proprietário." "Sr. Rochester!" exclamei. "Quem é?" "O dono de Thornfield," respondeu ela tranquilamente. "Não sabia que ele se chamava Rochester." "Claro que eu não sabia. Nunca ouvi falar dele," lhe disse, mas a velha senhora parecia considerar sua existência um fato universalmente conhecido, como se todos a conhecessem, de que todos deviam estar a par por instinto. "Pensei," prossegui, "que Thornfield pertencia à senhora. A mim, Deus a abençoe, minha filha, que ideia. A mim, sou só a governanta, a administradora,
Na verdade, sou parente dos Rochester por parte de minha mãe, ou pelo menos meu marido era. Ele era clérigo, o pastor de Ei, aquela aldeia lá na montanha, e aquela igreja perto do portão era dele. A mãe do atual Sr. Rochester era uma Fairfax, prima de seu segundo grau do seu marido, mas eu nunca tiro partido desse vínculo, que na verdade não me diz nada. Considero-me uma governanta comum. Meu patrão é sempre cortês e não espero nada mais. E a menina, minha aluna? É a protegida do Sr. Rochester. Ele me instruiu a encontrar uma educadora para ela. Pretende que ela seja criada no condado, acredito. Aí vem ela, com sua Bonnie. Bonnie é como se refere à sua ama. O enigma foi então decifrado. Aquela viuvinha afável e gentil não era uma grande dama, mas uma subalterna, como eu. Não gostei menos dela por isso, pelo contrário, fiquei mais contente do que nunca. A igualdade entre mim e ela era real, e não me era condescendência de sua parte. Melhor ainda, minha posição se tornava ainda mais livre. Enquanto eu refletia sobre essa descoberta, uma menininha seguida por sua ama veio correndo pelo gramado. Olhei para minha aluna, que a princípio não pareceu me notar. Era pequena ainda, tinha talvez 7 ou 8 aninhos de idade. Era de constituição miúda, o rosto pálido e de feições delicadas, e uma cascata de cachos louros chegavam-lhe à cintura. Bom dia, senhorita Adela, disse a senhorita Fairfax. Venha falar com a senhorita que vai lhe dar aulas e fazer com que seja uma mulher mais inteligente um dia. Ela se aproximou, disse algo apontando para mim e se dirigindo à ama, que respondeu. São estrangeiras? Perguntei, surpresa ao ouvir a língua francesa. A ama é estrangeira, a dela nasceu no continente. Acho que nunca tinha saído de lá até 6 meses atrás. Quando chegou, não sabia falar inglês, agora às vezes consegue falar um pouquinho. Não a compreendo, ela mistura tanto o francês ao que diz, mas você vai entendê-la bastante bem, imagino. Felizmente eu tivera a sorte de aprender francês com uma francesa e fazia questão de conversar com Madame Pierrot sempre que podia. Tinha além disso estudado um pouco de francês diariamente nos últimos 7 anos, dedicando-me com afinco a melhorar a pronúncia e imitando como podia a minha professora. Adquirira certo nível de correção e fluência no idioma, e não estaria completamente às escuras com a garota que iria cuidar, a dela. Ela veio apertar minha mão quando soube que eu era sua educadora. Enquanto a levava para o desjejum, dirigi-lhe algumas palavras em sua própria língua. A princípio, ela me respondeu em francês curtas, mas depois que nos sentamos à mesa e ela pôde me examinar por uns 10 minutos, com seus grandes olhos, cor de avelã, começou de repente a falar sem parar. Ah, exclamou em francês, a senhorita fala minha língua tão bem quanto o Sr. Rochester. Posso conversar com a senhorita como converso com ele, e Sophie também. Ela vai ficar contente. Ninguém aqui consegue entendê-la. Com a senhorita Fairfax é sempre em inglês. Sophie é minha ama. Ela veio comigo do outro lado do mar, num grande navio com uma chaminé que soltava fumaça. Muita fumaça. E eu fiquei enjoada. E Sophie também. E o Sr. Rochester também. O Sr. Rochester se deitou num sofá, num quarto bonito que chamavam de salão, e Sophie e eu tínhamos caminhas no outro quarto. Quase caí da minha cama, era como uma prateleira. E qual o seu nome, madame? Ele, Jane Eyre. Eyre? Ah, não sei dizer isso. Bem, o nosso navio parou de manhã antes de o dia nascer, uma cidade grande, uma cidade enorme, com casas muito escuras e cheias de fumaça, nem um pouco parecida com a cidade limpa de onde eu venho. E o Sr. Rochester me carregou nos braços por cima de uma prancha até a terra firme, e Sophie veio em seguida e tomamos uma diligência que nos levou a uma casa grande e bonita, maior e mais bonita do que esta, chamada Hotel. Ficamos ali por quase uma semana. Sophie e eu
caminhávamos todos os dias num lugar muito grande e repleto de árvores, chamado parque. E havia muitas crianças além de mim, e um lago com pássaros bonitos que eu alimentava com migalhas de pão. Consegue entender quando ela fala tão depressa? Perguntou a senhorita Fairfax. Eu a entendia muito bem, pois estava acostumada à fluência de Madame Pierrot. Gostaria, prosseguiu a boa senhora, que lhe fizesse uma ou duas perguntas sobre seus pais. Queria saber se ela se lembra deles. Adele, perguntei-lhe, com quem vivia naquela cidade limpa e bonita de que falava há pouco? Há muito tempo vivia com a mamãe, mas ela foi para junto da Virgem Maria. Mamãe me ensinava canto e dança, e a dizer versos. Muitos cavalheiros e damas vinham visitar a mamãe e eu dançava para eles, ou me sentava em seu colo e cantava para eles. Gostava de fazer isso. Quer me ouvir cantar, Jane? Ela terminara o desjejum, então permiti que nos desse uma amostra de seu talento. Descendo da cadeira, ela veio se sentar em meu colo. Então, cruzando os cachinhos e erguendo os olhos na direção do teto, então, cruzando as mãos com recato na frente do corpo, afastando do rosto os cachinhos e erguendo os olhos na direção, começou a cantar uma área de ópera. Era a história de uma dama abandonada que, após lamentar a perfídia de seu amado, chama em seu auxílio o orgulho, pede que sua criada a vista com seu vestido mais elegante e suas mais reluzentes joias e decide ir encontrar o homem desleal certa noite num baile, a fim de lhe provar com sua alegria quão pouco a deserção a afetou. O tema parecia estranho para uma criança, mas suponho que o objetivo da apresentação era fazer ouvir as notas do amor e do ciúme cantadas com o tom suave da infância, e de muito mau gosto eram esses objetivos, aliás, pelo menos era o que eu achava. Adele entoou, muito afinada, a canzonete e, com a ingenuidade de uma criança, ao terminar saltou do meu colo e disse: Agora, madame, vou recitar poesia. Espertigando-se, ela começou com La Ligue das Rettes, Faible de La Fontaine. Declarou, então, o breve texto, ainda a pontuação e a ênfase, as nuances da voz e a adequação dos gostos, dos gestos, coisa muito incomum à sua idade, o que provava que fora cuidadosamente treinada. Foi sua mãe quem lhe ensinou essa peça? Lhe perguntei. Sim, e ela costumava recitar assim. Ela me mandava levantar a mão assim, para que eu me lembrasse de elevar a voz na pergunta. Agora quer me ver dançar? Não, já está bem por hora, vai ficar cansada. Mas depois que sua mãe foi para junto da Virgem Maria, como você fala, com quem você passou a viver? Com Madame Frederic e seu marido. Ela cuidou de mim, mas não é parente minha, acho que é pobre, pois sua casa não era assim bonita quanto a da mamãe. Não vivi com ela por muito tempo. O Sr. Rochester me perguntou se eu queria morar com ele na Inglaterra e eu disse que sim, pois fazia mais tempo que eu conhecia o Sr. Rochester do que a Madame Frederic. E ele sempre foi muito gentil comigo, me dava vestidos bonitos e doces, brinquedos. Mas, como pode ver, ele não cumpriu a promessa, porque me trouxe para a Inglaterra, mas foi embora, e eu nunca mais o vejo. Após o desjejum, Adele e eu fomos para a biblioteca, aparentemente designada pelo Sr. Rochester para ser usada como sala de aula. A maioria dos livros estavam trancados atrás de portas de vidro, mas havia uma estante aberta contendo tudo o que seria necessário para os estudos mais básicos e vários volumes de literatura leve, poesia, biografia, viagens, alguns romances, etc. Suponho que ele tenha imaginado que aqueles livros seriam tudo de que a tutora necessitaria para suas leituras pessoais, e realmente me deixaram contente a princípio, comparados com as poucas opções a que eu, em vez por outra, tivera acesso em Lowood,
Pareciam oferecer colheita abundante de diversão e informação. Na biblioteca também havia um piano de armário, novo e de boa qualidade, além de um cavalete para pintura e um par de globos terrestres. Minha aluna se revelou bastante dócil, embora não muito inclinada a se aplicar aos estudos. Não estava acostumada a qualquer tipo de ocupação regular. Senti que seria pouco sensato confiná-la muito a princípio. Então, depois de falar com ela por um bom tempo e conseguir que aprendesse qualquer coisa, e quando já ia dar meio-dia, permiti que voltasse para junto da dama. Em seguida, decidi me ocupar até a hora do almoço desenhando alguns esboços para usar com ela. Quando subia para apanhar minha pasta e meus lápis, a senhorita Fairfax me chamou. Já terminou as aulas da manhã, imagino, disse. Estava num cômodo cujas portas dobráveis se encontravam abertas. Entrei quando ela falou comigo. Era uma sala grande e suntuosa, com poltronas e cortinas de cor púrpura, um tapete turco, paredes com painéis de nogueira, uma ampla janela com vitrais e o teto alto com fina decoração em alto relevo. A senhorita Fairfax tirava o pó de uns vasos púrpura translúcidos que se encontravam sobre um aparador. Que sala mais bonita! Exclamei, olhando ao redor, pois jamais vira algo que tivesse a metade daquela imponência. Sim, esta é a sala de jantar. Acabo de abrir a janela para deixar entrar um pouco de ar e sol. Tudo fica tão úmido em cômodos que quase nunca são usados. A sala de estar ali mais parece uma cripta. Ela apontou para um amplo arco na parede diante da janela, fechado com uma cortina púrpura, agora levantada. Subindo 2 largos degraus, olhei para dentro e tive a impressão de contemplar momentaneamente um lugar de conto de fadas, tão deslumbrante, parecia aos meus olhos desacostumados a visão que se descortinava. E, no entanto, era apenas uma bela sala de estar, com um aposento íntimo anexo, ambos forrados com carpetes brancos em que pareciam repousar reluzentes guirlandas de flores. Em ambos os tetos era decorado com folhas e caixas de uvas brancas, em alto relevo, sobre os quais resplandeciam, em contraste, sofás e divãs carmesins. Os ornamentos sobre a lareira de mármore alvo eram um cintilante cristal da Boêmia, cor de rubi, e entre as janelas amplos espelhos repetiam aquela mistura de neve e fogo. Como cuida bem desta sala, senhorita Fairfax, eu disse. Não há poeira nem panos cobrindo os móveis. Se não fosse pelo fato de que o ar aqui é gelado, a impressão seria de que são usadas todos os dias. Bem, senhorita Jane Eyre, embora as visitas do Sr. Rochester sejam raras, são sempre repentinas, inesperadas. E como já notei que ele não gosta de encontrar tudo coberto com panos e a gente alvoroçada arrumando a casa quando chega, achei melhor deixar os cômodos sempre arrumados. O Sr. Rochester, acaso é um homem exigente, meticuloso? Não, particularmente, mas tem os gostos e hábitos de um cavalheiro e espera que as coisas sejam conduzidas apropriadamente. Gosta dele, senhorita Fairfax? É apreciado pelos outros? Ah, sim, a família sempre foi respeitada por aqui. Quase todas as terras na vizinhança, até onde alcançam os olhos, pertencem aos Rochester, desde tempos imemoriais. Bem, mas deixando de lado as terras, a senhora gosta dele? As pessoas gostam dele por quem ele é? Eu não tenho por que não gostar, e acredito que seja considerado um senhorio justo e generoso por seus arrendatários, embora nunca tenha passado muito tempo entre eles. Mas ele não tem nenhuma peculiaridade. Qual é, de modo geral, o seu temperamento? O seu temperamento é irrepressível, imagino, mas ele é um tanto peculiar. Viajou bastante e acho que conhece muitas partes do mundo. Penso que é inteligente, mas nunca conversamos muito, entende, Jane? Peculiar em que sentido? Não sei, não é fácil descrever.
Nada muito notável, mas se pode sentir quando ele fala com a gente. Nem sempre se tem certeza absoluta se está brincando ou falando sério, se está satisfeito ou não. Resumindo, não é possível entendê-lo completamente. Não para mim, pelo menos, mas isso não importa. Ele é um ótimo senhor. Isso foi tudo que consegui saber da senhorita Fairfax sobre o seu empregador e o meu. Certas pessoas parecem não ter muito talento para descrição, para observar e traçar pontos de destaque, tanto nas pessoas quanto nas coisas. A boa senhora evidentemente pertencia a essa categoria. Minhas perguntas a desorientaram, mas não fizeram com que falasse mais. O Sr. Rochester era o Sr. Rochester aos seus olhos, um cavalheiro, um proprietário de terras e etc. e nada mais. Ela não fazia mais perguntas ou investigações e, evidentemente, se surpreendeu com o meu desejo de obter uma nova, mais definida de sua identidade e informação. Quando deixou a sala de jantar, ela propôs-me mostrar o resto da casa. Acompanhei-a subindo e descendo escadas e me maravilhando conforme prosseguimos, pois tudo era bonito e bem decorado. Os amplos quartos da frente achei particularmente esplêndidos, e alguns dos quartos do terceiro andar, embora escuros e de pé direito baixo, eram interessantes devido ao seu ar de antiguidade. A mobília, outrora apropriada aos quartos do andar de baixo, tinha sido aos poucos levadas para lá, conforme mudava a moda, e a luz imperfeita que entrava pelas janelas estreitas revelava cabeceiras de cama com 100 anos de idade, arcas de carvalho ou nogueira que pareciam, com seus estranhos entalhes de palmas e cabeças de querubins, personagens da arca hebraica. Fileiras de veneráveis cadeiras, de espaldares altos e estreitos e brancos ainda, mais antiquados, em cujos assentos estofados havia ainda traços aparentes de bordados já meio apagados, feitos por dedos que eram poeira dentro de um caixão, já fazia sua geração. Feitos por dedos que eram poeiras dentro de um caixão, já fazia 2 gerações, certamente. Todas essas relíquias conferiam ao terceiro andar de Thorneyfield Hall o aspecto de uma casa saída do passado, um altar à memória. Eu gostava do silêncio, da penumbra, da excentricidade daqueles aposentos durante o dia, mas de modo algum desejava passar uma noite numa daquelas camas grandes e pesadas, algumas fechadas com portas de carvalho, outras encerradas atrás de tapeçarias inglesas antigas e intrincadas, retratando efígies de flores estranhas e pássaros bastante estranhos e de seres humanos mais estranhos ainda. Tudo isso parecia estranhíssimo para mim, de fato, à luz pálida da lua. Os criados dormem nestes quartos? Perguntei. Não, Jane. Ocupam uma série de apartamentos menores nos fundos. Ninguém dorme aqui. Quase poderíamos dizer que se houvesse um fantasma em Thorneyfield Hall, seria esta a sua moradia. Imagino que sim. Não há fantasmas aqui então? Lhe perguntei. Não que eu saiba, respondeu a senhorita Fairfax sorrindo. Nem sequer por tradição, lendas ou histórias de fantasmas? Não acredito, e no entanto, se diz que os Rochester foram uma raça mais violenta do que sossegada na sua época. Talvez, porém, seja esse o motivo pelo qual agora descansam tranquilos no túmulo. Sim, murmurei, tranquilos dormem agora depois das convulsões febris da vida. Onde vai agora, senhorita Fairfax? Pois ela se afastava. Vamos até o telhado. Quer ir e ver a vista de lá, filha? Seguia por uma escadaria muito estreita até o sótão, e dali por uma escadinha e através de um alçapão até o telhado da casa. Estava agora na mesma altura dos ninhos das gralhas, que dali podia ver. Debruçando-me sobre as ameias e olhando lá para baixo, observei o terreno que se estendia como um mapa aberto. O gramado brilhante e aveludado circundando a base cinzenta da mansão. O campo extenso como um parque e salpicado de árvores antigas. O bosque sombrio
e ressecado, dividido por um caminho visivelmente tomado pela vegetação mais verde com o musgo do que as árvores com as folhas. A igreja, junto ao portão, a estrada, as colinas tranquilas, tudo repousando sobre o sol outonal. O horizonte, delimitado por um agradável céu azul, estriado de mármore branco. Nada naquela paisagem era especial, mas tudo era agradável. Quando me virei e entrei pelo alçapão outra vez, mal consegui enxergar o caminho para descer a escadinha. O sótão parecia escuro como uma cripta, em comparação àquele arco de ar azul para o qual eu estivera olhando e aquele cenário iluminado de arvoredos, pastos e colinas verdejantes de que a casa era o centro e que eu estivera admirando com prazer. A senhorita Fairfax ainda se demorou um instante para fechar o alçapão. Tateando às cegas, encontrei a saída do sótão e desci a estreita escada. Segui devagar pelo comprido corredor ao qual ela conduzia e que separava os quartos da frente e dos fundos no terceiro andar. Um corredor estreito, baixo, escuro, com uma única janelinha na extremidade, que mais parecia, com suas duas fileiras e pequenas portas negras fechadas, um corredor em algum castelo do Barba Azul. Enquanto eu caminhava com cuidado, o último som que poderia imaginar ouvir num lugar tão quieto, eu ouvi. Uma risada. Chegou aos meus ouvidos. Era uma risada curiosa, distinta, maquinal e desconsoladora. Parei. O som cessou por um momento. Depois recomeçou mais alto, pois no início, embora distinto, era muito baixo. Ressoou como um estrépito que pareceu ecoar em cada solitário cômodo, embora se originasse num deles, e eu podia distinguir a porta de trás da qual vinha a risada. Senhorita Fairfax, exclamei, pois agora a ouvia descendo a escada. Ouviu essa risada alta? Quem é? Alguma criada, Jane, provavelmente alguma criada, respondeu ela. Talvez Grace Polly. A senhora ouviu? Voltei a perguntar. Sim, nitidamente. Ouço-a com frequência. Ela costura num desses quartos. Às vezes Leia está com ela. Costumam fazer barulho quando estão juntas. A risada repetiu em seu tom mais baixo a risada se repetiu em seu tom baixo e silábico, terminando num estranho murmúrio. Grace, exclamou a senhorita Fairfax. Eu não esperava que Grace respondesse, pois aquela era a risada mais trágica e sobrenatural que eu jamais ouvira. Não fosse o fato de ser meio-dia e de que nenhum evento fantasmagórico acompanhava a gargalhada, não fosse o fato de que nem o cenário nem a estação favoreciam o medo, eu teria ficado supersticiosamente apavorada. Contudo, o evento me mostrou que eu era uma tola por chegar a mostrar até mesmo alguma surpresa. A porta mais próxima se abriu e dali saiu uma criada, uma mulher entre seus 30 e 40 anos, um tipo quadrado e rijo, de cabelos ruivos e rosto duro e comum. Mal se poderia conceber uma aparição menos romântica ou fantasmagórica. Barulho demais, Grace, disse a senhorita Fairfax. Lembre-se das instruções. Grace fez uma mesura silenciosa e se retirou. Ela é uma criada que temos para costurar e ajudar Leia no trabalho de casa, Jane, prosseguiu a viúva. Não é perfeita, mas faz algumas coisas bem suficientes. A propósito, como se saiu com a sua aluna esta manhã? A conversa agora sobre Adele continuou até chegarmos à parte iluminada e alegre da casa lá embaixo. Adele veio correndo nos receber no vestíbulo, exclamando: Madame, bom dia! Encontramos o almoço já pronto, esperando por nós no apartamento da senhorita Fairfax. Nota do tradutor. Jorge III, 1738-1820, foi monarca do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda até sua morte, tendo sido sobre seu poder que ambos os reinos se uniram. Sua vida e seu reinado foram marcados por conflitos militares envolvendo seus reinos,
por parte da Europa e regiões do Novo Mundo, na Ásia e da África. Depois de vencer a França na Guerra dos 7 Anos, que transformou a Grã-Bretanha no grande poder europeu na Índia e na América do Norte, veio a perder territórios neste continente durante a Guerra de Independência Americana. Esteve também à frente da oposição a Napoleão, derrotando-o em Waterloo em 1815. O Major-General James Rolfe, 1727-1759, foi um oficial do exército britânico conhecido por sua reforma do treinamento militar e por sua vitória em 1759 sobre os franceses na Batalha das Planícies de Abraão, no Quebec. No contexto da Guerra dos 7 Anos, sua morte em batalha conheceu a célebre representação de Benjamin West no quadro A Morte do General Rolfe, 1770. O nome Thorneyfield, literalmente campo de espinhos, é um claro aviso e alude a uma das maldições lançadas por Deus contra Adão e Eva no livro do Gênesis. E a Adão diz: Porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Em francês, no original, essa é minha educadora? Sim, certamente. A informação torna implícito que Adele é católica, o que reforça sua caracterização como francesa. Solo vocal de natureza leve. Jean de La Fontaine foi escritor francês conhecido por suas fábulas, entre estas A Liga dos Ratos, 1692, cuja moral diz ser mais fácil fazer planos do que executá-los. Em francês, no original, o que você tem? Perguntou-lhe um desses ratos. Fale. Querubins decoram a Arca da Aliança, que, segundo a Bíblia, guardou as tábuas com os 10 mandamentos no Êxodo 37, uma descrição de seus materiais e adornos. Citação de Macbeth, de Shakespeare. Duncan descansa no sepulcro tranquilo, dorme agora, depois das convulsões febris da vida. Ato 3, cena 2, tradução de Carlos Alberto Nunes. No conto de fadas Barba Azul, consagrado na versão seiscentista do célebre escritor francês Charles Perrault, o castelo do protagonista conta com uma galeria de inúmeras portas, todas franqueadas à sua noiva, exceto uma, a que abriga os cadáveres das noites anteriores. Em francês, no original, senhoras, o almoço está servido. Estou com muita fome. Fim da nota do tradutor. A perspectiva de uma carreira tranquila, que aquela primeira calma apresentação a Thorneyfield Hall parecia me prometer, não me se desmentiu depois que já conhecia melhor a casa e seus moradores. A senhorita Fairfax revelou ser quem parecia ser, uma mulher de temperamento sereno e natureza gentil, de boa educação e inteligência mediana. Minha aluna era uma criança cheia de vida, que havia sido mimada e por isso às vezes se mostrava rebelde. Mas como foi posta inteiramente aos meus cuidados e como nenhuma interferência refletida viesse comprometer meus planos para educá-la, ela logo esqueceu seus pequenos caprichos e se tornou uma menina obediente e fácil de ensinar. Não tinha grandes talentos, nem traços marcantes de personalidade, nenhum desenvolvimento peculiar e sentimento ou gosto que a elevasse 1 centímetro acima do nível habitual da infância, mas tampouco tinha qualquer deficiência ou vício que a deixasse abaixo disso. Fazia um progresso razoável, nutria por mim um afeto intenso, embora talvez não muito profundo, e graças à sua simplicidade, à sua alegre tagarelice infantil e aos seus esforços em agradar, inspirava-me, por sua vez, uma afeição suficiente para que as duas nos sentíssemos contentes, uma na companhia da outra. Isso seria chamado de frieza pelas pessoas que acreditam em doutrinas solenes acerca da natureza angélica das crianças e do dever daqueles encarregados de sua educação
em nutrir por elas uma devoção idólatra. Mas não estou escrevendo para deleitar o egoísmo dos pais, fazer eco à hipocrisia ou alimentar falsidades. Estou somente dizendo a verdade. Senti uma conscienciosa preocupação com o bem-estar e o progresso de Adele, e um sereno apreço por seu pequenino ser. Do mesmo modo, nutria pela senhorita Fairfax gratidão por sua gentileza e prazer em sua companhia, proporcionais ao tranquilo carinho que demonstrava por mim, e a moderação de sua mente e caráter. Quem quiser pode me culpar, mas acrescento que, vez por outra, quando caminhava sozinho pela propriedade, em que ia até os portões e olhava através deles para a estrada, ou em que, enquanto Adele brincava com sua aia e a senhorita Fairfax preparava geleias na despensa, eu subia as 3 escadas, abria o alçapão do sótão e, chegando às ameias, olhava na direção dos sossegados campos e colinas e mais além, para a difusa linha do horizonte. Nestas ocasiões, eu desejava ter uma visão que pudesse ultrapassar esses limites, que pudesse chegar ao mundo movimentado, às cidades grandes, às regiões cheias de vida, sobre as quais eu ouvira falar, mas que nunca vira em minha vida. Nesses momentos, desejava mais contato com gente variada do que o que estava ao meu alcance, mais experiência prática do que a que possuía, mais convívio com o meu semelhante. Valorizava o que havia de bom na senhorita Fairfax, o que havia de bom em Adele, mas acreditava na existência de formas de bondade distintas e mais vívidas e desejava ter diante dos olhos isso em que acreditava. Quem pode me culpar? Muitos, sem dúvida, haveriam de me chamar de insatisfeita, até ingrata. Eu não podia evitar. A inquietude estava em minha alma e, às vezes, me agitava a ponto de me causar sofrimento. Então, meu único alívio era caminhar pelo corredor do 3º andar, de um lado a outro, protegida pelo silêncio e pela solidão, e deixar que minha mente escapasse para as visões resplandecentes que nela surgiam. E eram de fato muitas e luminosas. Permitir que meu coração se elevasse com o movimento exultante que se o perturbava, também o enchia de vida. Abrir meu ouvido interno, sobretudo, a uma história que nunca terminava. Uma história que minha imaginação criava e narrava continuamente, estimulada por todos os incidentes, por toda a vida, o ardor e os sentimentos que eu desejava e não tinha em minha existência real. Disse-se, em vão, que os seres humanos deveriam se contentar com a tranquilidade. Necessitam ação e a provocam se não conseguem encontrá-la. Milhões estão condenados a um destino mais pacato do que o meu, e milhões se revoltam em silêncio contra ele. Ninguém sabe quantas rebeliões, para além das rebeliões políticas, fermentam nas massas de vida que as pessoas enterram. Das mulheres se espera que sejam muito calmas, de modo geral, mas as mulheres sentem como os homens. Necessitam exercício para suas faculdades e espaço para os seus esforços, assim como seus irmãos. Sofrem como uma restrição rígida demais, com uma estagnação absoluta demais, exatamente como sofreriam os homens. É o feminismo, a diferença do feminismo de 150 anos atrás. Hoje que eles quer promiscuidade para as mulheres, quer... não existe feminismo. Feminismo não é isso. A mulher querer, assim, poder ter suas coisas, sem depender em tudo do marido, querer ser respeitada. Isso é feminismo. O feminismo de hoje é querer que a mulher não seja respeitada, seja tratada como qualquer coisa. Todo mundo conhece como o que é o feminismo atualmente. Necessitam exercício para suas faculdades e espaço para os seus esforços, assim como seus irmãos. Sofrem com uma restrição rígida demais, com uma estagnação absoluta demais, exatamente como sofreriam os homens.
E é uma estreiteza de visão por parte de seus companheiros mais privilegiados dizer que elas deveriam se confinar a preparar pudim e tricotar meias, a tocar piano e bordar bolsas. É insensato condená-las ou rir delas se buscam fazer mais ou aprender mais do que o costume determinou necessário ao seu sexo. Quando estava sozinha nessas ocasiões, não era infrequente ouvir a risada de Grace Polly, a mesma gargalhada, o mesmo baixo e lento ha, 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 que na primeira vez que ouvi me arrepiaram os cabelos. Também ouvia seus excêntricos murmúrios, mais estranhos do que sua risada. Em certos dias ela ficava em silêncio, mas em outros eu nem saberia relatar quais eram os sons que fazia. Às vezes eu a via. Ela saía de seu quarto com uma bacia, um prato ou uma bandeja na mão, descia para a cozinha e logo voltava, em geral trazendo, leitor romântico, desculpe-me por dizer a verdade nua e crua, uma caneca de cerveja preta. Seu surgimento sempre funcionava como um balde de água fria sobre a curiosidade despertada por suas esquisitices orais. Séria, de traços duros, não havia nela nada em que o interesse pudesse se sustentar. Fiz algumas tentativas de conversar com ela, que no entanto parecia uma pessoa de poucas palavras. Uma resposta monossilábica, em geral, arrematava qualquer esforço de minha parte. Os outros moradores da mansão, a saber, John e sua esposa, Leia, a criada que cuidava da casa, Sophie, a ama francesa, eram gente decente, mas sem maiores atrativos. Com Sophie, eu costumava falar em francês e às vezes lhe fazia perguntas sobre seu país de origem, mas ela não era do tipo que fazia descrições ou narrativas. Em geral, dava respostas tão insípidas e confusas que mais pareciam desencorajar-me a perguntas do que estimulá-las. Outubro, novembro e dezembro passaram. Certa tarde de janeiro, a senhorita Fairfax pedira um dia de folga para Adele, que estava resfriada, e como Adele secundasse o pedido com um ardor que me recordou como eram preciosos os dias de folga em minha própria infância, concordei achando que fazia bem em lhe mostrar flexível nesta questão. Era um dia bonito e tranquilo, embora muito frio. Cansei-me de ficar sentado na biblioteca durante toda aquela longa manhã. A senhorita Fairfax acabara de escrever uma carta que precisava ser levada ao correio, de modo que vesti meu gorro, meu casaco e me ofereci para levá-la a Rei. A distância de 3 quilômetros seria uma agradável caminhada para uma tarde de inverno. Certifiquei-me de que Adele estava confortável em sua cadeirinha junto à lareira, na sala de estar da senhorita Fairfax, e lhe dei sua mais bonita boneca, que eu normalmente guardava embrulhada em papel laminado numa gaveta, e um livro de histórias para que se divertisse um pouco na minha ausência. Respondendo em francês, ela, com um beijo que lhe dei, eu saí. O chão estava firme, o ar estava parado e a estrada solitária. Caminhei depressa até me sentir aquecida e depois passei a caminhar devagar para apreciar e analisar os variados prazeres que aquele momento e aquela situação me ofereciam. Era 3 horas da tarde. O relógio da igreja soou quando eu passava junto ao campanário. O encanto daquele momento estava na luz que declinava, no sol poente de raios pálidos. Eu me encontrava a 1,5 km de Thornfield, num caminho notório pelas rosas selvagens no verão e pelas nozes e amoras no outono. Ainda agora havia algumas preciosidades cor de coral nos espinheiros, mas seu principal atrativo no inverno estava em uma completa solidão e na calma de suas árvores nuas. Se passasse um sopro de vento, ali não fazia ruído algum, pois não havia um azevinho ou outro arbusto qualquer em que pudesse me meter. Se passasse um sopro de vento, ali não fazia ruído algum, pois não havia um azevinho ou outro arbusto qualquer em que pudesse se meter. Os espinheiros e aveleiras
numa estação tão imóveis quanto as pedras brancas e gastas que calçavam o meio da estrada. Amplos e extensos dos dois lados, somente os campos, onde agora não havia gado